E aí, quer saber como evitar que seus filhos tenham que gastar até 40% de todo o patrimônio da família em despesas com inventário e justamente quando você não estiver mais aqui? Vamos ver então mais alguns trechos da nossa live Tira Dúvidas. Como funcionam as garantias de que os donos da holding familiar terão sempre o usufruto integral e vitalício dos bens? Excelente pergunta. A resposta é longa, mas eu creio que vai tirar dúvida de muita gente. A gente cerca a holding familiar com diversas cláusulas de proteção. Uma delas é a proteção da inalienabilidade. O cliente, conforme a gente já disse, ele tem direito ao usufruto de todos os bens da célula cofre. Mas como os filhos também receberam cotas em doação, eles também têm direitos sobre estes bens. Só que neste caso, eles têm direitos que a gente chama de nua propriedade. Por quê? Porque nessa propriedade, embora conste no papel, os direitos são parciais. Por quê? Porque o uso e o gozo estão com o usufrutuário. Mas os filhos poderiam vender os bens através das cotas. Claro, neste caso, quem comprasse teria que respeitar o prazo do gozo do usufrutuário, que é vitalício. Mas ainda assim, essa venda seria possível. E para evitar isso, estes bens são gravados com esta cláusula. E com isso, os herdeiros ficam impedidos de realizarem qualquer modalidade de alienação, a que título for, em relação àqueles bens, salvo se houver concordância dos usufrutuários. A restrição da inalienabilidade, ela persiste enquanto persistir o usufruto. E é importante destacar que se esta cláusula de inalienabilidade persistir somente até o falecimento do primeiro cônjuge, as cotas referentes àquele bem poderão ser vendidas pelos herdeiros. Então é muito importante que a família reflita sobre isso e decida se ela deseja manter essa cláusula em relação a ambos os cônjuges ou apenas a um deles. E a gente usa também a garantia da incomunicabilidade. Então é possível estabelecer que os bens da célula cofre, que é onde se guarda o acervo patrimonial familiar, que eles não se comuniquem com o regime de bens de casamento dos filhos. E isso vale também para o futuro, como eu disse anteriormente, quando o filho solteiro vier a se casar. E a outra proteção importante é uma garantia de reversão. Por quê? Ela é igualmente importante porque ela permite que, no caso do falecimento do filho antes dos pais, coisa que ninguém quer que aconteça, mas que pode acontecer, as cotas relativas aos bens que iriam para aquele filho, elas retornem para a célula cofre. Isso evita aquela regra de que quando do falecimento do filho, as cotas passem para o seu cônjuge e seus filhos, integrando o espólio do falecido. Veja, pode ser que não seja interesse do patriarca e da matriarca que os bens do filho falecido sejam transferidos para a esposa dele. Até porque ela pode vir a constituir uma outra família, ok? E além disso, a nora pode não querer dar para os filhos, que são os netos do patriarca e da matriarca, a destinação dos bens desejadas por eles, pelos patriarcas, né? Tanto pelo vovô quanto pela vovó. Esta cláusula de reversão é importante por quê? Porque ela garante a permanência dos bens na célula cofre. Para quê? Para que o cliente faça o uso que julgar adequado em prol dos seus netos, oportunamente, se preferir. E tem ainda a garantia da impenhorabilidade. A penhora é a apreensão judicial dos bens do devedor. Para quê? Para garantir o pagamento de uma dívida. Os bens, eles vão ser retirados da posse do devedor para garantir a execução do débito. A impenhorabilidade é a característica de defesa prevista em lei ou pela jurisprudência contra a penhora do bem. Na holding familiar, essa cláusula ela garante que os bens da célula cofre não sejam penhoráveis. Mesmo que os filhos tenham algum revés na justiça, por exemplo, e forem objeto de penhora, os bens da holding que estão na empresa célula cofre estarão protegidos pela cláusula de impenhorabilidade. E é inserida lá no contrato social, já que a inexistência de titularidade em nome do pai, por si só, já garante a proteção dos bens.
Lembrando, isso não é fraude de execução. O que a gente está falando aqui é de uma dívida que nasceu depois da holding e não que a holding foi criada para se eximir de uma dívida já existente com a intenção de fraudar a execução. Outra coisa, quando o pai doa as cotas para os filhos, ele continua mandando na empresa como administrador, mas nada impede que o pai designe nada vai impedir o pai de designar um dos filhos como administrador. É a família que decide isso, se for o desejo do pai. E além disso, apesar do administrador mandar no cotidiano da empresa, os sócios eles conservam alguns direitos, inclusive o direito de mudar o contrato social e até de nomear o administrador. Como que o sócio faz isso? Ele faz isso exercendo o seu poder de voto na reunião de sócios, que é chamado de direito político próprio do sócio. Nenhum sócio pode ser alijado, afastado do seu direito político, mas na instituição deste usufruto, a gente consegue estabelecer que os direitos políticos dessas cotas permaneçam com os pais, de tal forma que qualquer decisão que diga respeito ao contrato social, ela só pode ser exercida pelos pais. Então, a despeito dos direitos que são inerentes aos sócios, na constituição da holding a gente sempre consegue priorizar os pais. E tem ainda um instrumento que a gente faz apartado, chamado acordo de sócios, e normalmente ele nem entra na própria alteração contratual, mas ele fica mencionado no contrato social e ele se encontra lá na sede ou depositado lá na sede da empresa. E ele pode prever tudo que a família quiser. Pode prever, por exemplo, uma família que exerça atividades econômicas, que depois do falecimento dos pais, qual filho vai comandar a empresa, pode estabelecer se vai ter distribuição de lucro diferenciada, pode estabelecer a distribuição de patrimônio especificando quem fica com o quê. E é possível estabelecer que mesmo depois do falecimento do pai, aquela eventual distribuição de bens não seja por cotas, mas por um bem específico, fazendo com que cada bem especificado seja direcionado a um determinado herdeiro. E, por fim, tem a garantia para o caso de arrependimento. Raramente ela é utilizada face os benefícios da holding perante o inventário, mas pode ser usada assim no caso de um filho temporão, por exemplo, que justifique aí uma redistribuição de cotas. Então essas garantias vão permitir a você o total e absoluto controle dessa holding, de tal forma que ela não tenha interferência dos seus herdeiros. Eles não vão poder fazer absolutamente nada com a holding enquanto você viver. Sequer uma conta bancária eles vão poder abrir se você não concordar. Essa holding, ela vai ser igual a um cofre que vai guardar todos os seus bens e somente você vai ter as chaves para abrir e fechar o cofre quando quiser. E além disso, essa holding, ela não vai fazer nenhum tipo de operação comercial. Ela não vai contratar um fornecedor, ela não vai ter funcionário, ela não vai comprar e nem vender produtos ou mercadorias, ela apenas vai guardar os seus bens. E, em paralelo a isso, é montada aí uma empresa operacional, se necessário for, e essa sim vai estar exposta aos riscos de qualquer atividade empresarial. Essa empresa é ela quem vai contratar funcionários, emitir notas fiscais, vai contratar fornecedor, ou seja, diferentemente da holding, a empresa operacional, ela vai estar sujeita aos riscos da atividade empresarial. É ela que vai ser empreendedora e vai assumir todos os ônus, todos os deveres aí de uma ação trabalhista, de uma execução fiscal. Então a gente vai ter duas empresas diferentes, com sócios diferentes, com finalidades diferentes, mas com o controle total de ambas nas mãos de uma única pessoa, se for assim que a família desejar. E uma com a finalidade de ser um cofre, que apenas vai guardar os seus bens, e a outra para exercer as atividades empresariais. Beleza? Quer saber mais? Clique no link que aparece na descrição desse vídeo para saber como evitar que seus filhos passem pelo terror do seu inventário. E aí? Vai procrastinar ou vai resolver?